de estar com vocês nesses momentos. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês pela acolhida, né? Eu sei muito bem. A gente é pra frente, né? A gente gosta de abraçar mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, então, esteja já. Desde o momento que a gente se propõe a estar em comunhão com Cristo, Ele já se encontra conosco, a espiritualidade já se encontra com todos nós. Que assim seja. E o tema de hoje, quando o Rossi fala comigo, né, a gente se diverte, parece dois irmãos, somos, né? Mas enfim. E eu falei para ele, aí ele ontem, Fátima, eu te chamei para fazer a palestra, mas você não disse, é surpresa. Mas você não vai dar um tema? Eu falei, não, eu vou falar da moral estranha, né? E eu gosto muito, porque Jesus, Ele sempre falou para a família. Se a gente pegar toda as escritas espíritas, André Luiz, Joana de Ângeles, o enredo sempre é voltado à família. Então, e a moral estranha, ela vem falar justamente também a todos nós, em referência à família, né? E aí eu ainda coloquei como subtítulo Jesus e a família, a revolução que mudou as nossas vidas. Porque quando a gente pega o Evangelho, e eu confesso para vocês que quando eu adentrei a doutrina aqui, eu falei, mas gente, moral estranha, né? Que complicado, né? Como Jesus vem, eu não vim trazer a paz, a espada. Se você não amar, se você não odiar seu pai e sua mãe, não entrar, eu ia falar, mas gente, Jesus não veio falar do amor, né? Como que a gente entende essas divergências? E aí é muito importante, né? Quando a gente se encontra, quando a gente se reúne, quando a gente busca o esclarecimento, que é o que a doutrina sempre pede para a gente, né? Passar tudo pelo livro da razão. E Jesus, Ele veio trazer a lei do amor. De maneira alguma, Ele pediu para que a gente revidasse. Né? Não tem aquela passagem, ó, se alguém te bater na face direita, dê a face esquerda. Como que Ele, de repente, fala assim que eu tenho que odiar meu pai, minha mãe, né? Que eu tenho que levantar a espada, aí a gente... E é esses momentos em que a gente se encontra reunido, buscando, né, estudar, conhecer, aprofundar os ensinamentos de Jesus, a gente vai entendendo a coisa, né? E aí, eu trouxe aqui as palavras revolução e revolucionário, nos levam de imediato, a gente já imagina o quê, né? As ideias que geram conflitos, né? Quando você fala de uma revolução, né? Revolucionário, você já imagina o quê? Conflitos, manifestações populares, tomadas de poder, muitas das vezes de maneira abusiva, sem regras e opressora. Ou também, né? A revolução, o revolucionário, ele também pode vir para outro lado, para o lado oposto. Aquele que vem para libertar um povo, né, uma nação, daqueles que os dominam. Então, vocês veem que essa palavra, revolução e revolucionária, assim como tudo na vida da gente, né? Ela tem as suas vertentes. A gente estava comentando agora, né, de São Paulo, né, das tribos, das... cadê? Ele já sumiu, gente? Ah, tá aqui. Agora eu falei, ele desmaterializou. Então, são as vertentes, os caminhos que nós vamos tomar. E quando Jesus se apresenta, e Allan Kardec, os Espíritos, traz esse capítulo 23, a moral estranha, é para mostrar para a gente que existe
amigos querendo essa nossa transformação para o bem. E nós temos que nos agregar, buscar sempre o caminho mais acertado, né? Há, no entanto, duas definições mais amplas para a revolução que nos traz uma forma de reforma, de transformação, de mudança completa, novos processos ou grandes alterações. Tudo isso está englobado na revolução, no revolucionário, né? A gente tem que buscar sempre o bom caminho, a decisão mais acertada. E Jesus, agora vocês têm que concordar comigo, gente. Senão eu vou voltar para 3 Lagoas. Jesus foi ou não foi um revolucionário? Rapaz. A gente tinha, ao tempo de Jesus, os fariseus, né? Que pegou ali a lei de Moisés, e lá os outros lá. E ele chegava ali e falava aquilo ali, ó, né? Vamos jejuar, vamos, né? Guardar o sábado. E ficava naquilo ali. E aí Jesus nos aparece, ó, peraí gente, vamos aqui, né? Nós não vamos mudar a lei, mas nós vamos dar seguimento, nós vamos nos aprofundar em tudo aquilo que Moisés nos trouxe. Vamos buscar aí o fio da meada. Então Jesus, ele realmente era um revolucionário e veio revolucionar o que estava já estabelecido. Veio com Moisés, toda a mensagem, todos os ensinamentos de Moisés veio-se até há 2000 anos, né, com os fariseus que veio na mesma toada. Aí eu digo para vocês, gente, se eu pegar um copo d'água aqui e deixar aqui um mês parado, o que vai acontecer com essa água? Ou apodrecer, né? Estagnada. O que está parado, o que está estagnado, o que acontece? Ou ela estraga, ou ela evapora. Aí você tem água, né? Quando ela evapora, ela ainda tem, né? Que ela vai se juntar os gases, vai vir como chuva. Mas se você deixar ela aqui parada, vai dar dengue, vai dar, né? E você não aproveita. E quando Moisés trouxe os seus ensinamentos, da maneira que trouxe, para a época de Moisés, era necessário, da maneira que ele nos trouxe. Mas quando Jesus chegou entre nós, tanto é que a gente sabe, né? Ele pegou todos os mandamentos de Moisés e ficou, né? Em 2, né? 2 mandamentos, né? Se você obedecer os 2 mandamentos, você está cumprindo os 10 e os tantos outros da legislação de Moisés, não é verdade? Pois bem. Mas Jesus, ele fez essa revolução sem guerras, nem tomada de poder. A sua revolução foi na forma de apresentar conteúdos espirituais para o povo. Seu evangelho, gente, é uma doutrina apoiada em 3 pilares. O evangelho de Jesus: Deus como Pai, o amor como regra de conduta e, para todos nós que somos espíritas e tantas outras religiões, né? E a imortalidade da alma como lei da vida. Olha a revolução de Jesus. Tinha necessidade de jejuar? Tinha necessidade de não, né? Aquele monte de coisa que os fariseus vinham falando. Para que o quê? Para que a nossa porta, foi a nossa última palestra, né? Para que a porta ficasse cada vez mais estreita. Eram tantas denominações, tantas nomenclaturas que eles davam,
que a gente não tinha condições de cumprir. Não tinha. E aí Jesus fala, vocês são hipócritas. Vocês declamam esse monte de leis aí, nem vocês conseguem cumprir. E não é isso que o Pai quer. O Pai quer o coração puro, o coração limpo, né? Isso era profundamente revolucionário lá na época de Jesus. Tanto é que o que acabou acontecendo, né? A própria religião se voltou contra Jesus. Porque Jesus, ele vai se apresentar de maneira bem diferente em relação a todos os homens que existiam em Israel. Ele não veio para se vestir, transvestir com roupas de fio de ouro, nem ficar ali falando, jogando palavras ao vento, que nada tinha de essência. Né? É uma coisa que a gente sempre, eu gosto muito de dizer, né? Jesus, quando ele passou entre nós, ele nos ensinou, ele exemplificou, ele ensinou, e o mais importante, gente, ele vivenciou tudo, de todos os seus ensinamentos, até chegar à cruz, mostrando que a gente não tem que se revoltar contra a vontade do Pai. Então, ele passou, ele nos ensinou, ele exemplificou e principalmente vivenciou. Ele não falou da boca para fora, como fazia, como fazem muitos de nós, né? A gente fala, faça o que eu faça o quê? Faça o que eu falo. Faça o que eu mando, mas faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? É mais ou menos isso. Porque a gente, é fácil chegar aqui e falar um monte de coisa para você e sair daqui e fazer tudo. E aí vai falar, tu não é espírita, mulher? Tu não estava ali pregando uma coisa? Não. Infelizmente, nós seres humanos ainda somos. O que falta muito pra gente? Você é o André? Ah, gente, deixa eu contar uma coisa. Já volto. A última vez que eu vim aqui, eu falei pra vocês que nós ficamos tocando ali no cemitério, né? Um monte de vezes, né? Lembra? Pois é, gente. Aí hoje passei lá no José Xavier, que eu tenho, né? A gente faz um monte de coisa e tal, vim deixar uma caixa de leite lá, e aí a nossa recepcionista lá, pessoal lá, olha, um rapaz novo, primeira vez na casa, não sei o que e tal. Ai, seja bem-vinda, como, né? Que eu já fiz aqui, abracei todo mundo, abracei, não sei o que e tal. Ah, eu sou lá de Andradina. Eu falei, mas nossa, você sabe que eu estou indo para Andradina? Pois é, eu frequento o Paulo de Tarso. Eu falei, moça, você sabe que eu vou falar lá no Paulo de Tarso? Vai, Guilherme. Aí, lógico. Então, não tem aquele ditado que fala assim, quem tem boca vai a Roma? Aí eu cheguei assim pertinho dele, né? Falei assim, já saiu de foca ali, a luz vai ficar brava. Ô André, como que eu faço para chegar lá? Porque a última vez eu fiquei rodando o cemitério. Aí eu cheguei certinho, André. Gente, eu cheguei certinho. Foi ele que me ensinou, tá? Por isso que eu cheguei mesmo. Mas eu tinha que contar, né? Eu ia deixar para contar no final. Mas eu vi o moço ali, eu falei, eu acho que eu conheço esse moço. Você viu, gente? GPS, esse antigo ainda funciona, tá? Mas, gente, ó, tal fato de tudo isso que a gente falou até agora, levou Kardec, então, a dedicar esse capítulo 23, a estranha moral, para discorrer sobre algumas falas de Jesus, questionadas até hoje e que parecem se chocar com o conjunto dos seus ensinamentos, quando não são suficientemente, é por isso que a gente está falando, suficientemente banhadas pela luz da reflexão e do estudo. É aquilo que eu comecei falando para vocês no início, né? Quando você pega os ensinamentos de Jesus, de repente você entra nesse capítulo, e aí você
Se você não tem esse conhecimento, a gente balança, né? E lá em Mateus, no capítulo 11, 34, Jesus já começa assim, ó. Eu não vim trazer a paz, né? Mas a espada. Meu Deus! Então, Jesus veio, né? Causar guerra. Então a gente tem que pegar, né? A espada e sair aí ferindo todo mundo? Quando você não tem essa reflexão, é mais ou menos isso que você pensa, não é verdade? E a gente continua. Lá em Mateus, no capítulo 10, nos versículos 35 e 39, e em Lucas também, no capítulo 14, 26, essa aqui, ó, te garanto, eu vou falar para vocês que se eu não tivesse que estudar para fazer palestra, até hoje eu ia ficar encafifada. Quando Jesus diz assim, ó, vim colocar mãe contra filhos, filhos contra pais, e aquele que não deixar seu pai e sua mãe para me seguir, não será digno do reino dos céus. Gente, então, ele é contra a família, não é não? Gente, como assim? Né? Já vai lá, gente. Aí, o que a gente pensa? Quando nos pegamos apenas na letra, gente, quando a gente pega só aqui e lê o capítulo 23, quando a gente se pega só no que está escrito, sem refletir e analisar, o nosso entendimento é sempre esse, citado acima. A gente questiona. Vocês já perceberam que a gente nunca leva para um lado bom? Assim, levantou a espada, então eu posso ferir meu amigo, meu irmão, né? Ó, vocês já perceberam que a gente nunca volta para o lado da reflexão? Ó, peraí, por que será que ele está falando dessa maneira? Ou, você quer ver um caso assim, bem do nosso cotidiano? A pessoa interna no hospital, tem que fazer uma cirurgia e ela desencarna. Porque o médico deu um remédio, uma anestesia, e ela tinha alergia ao componente e morreu. Aí a gente faz o quê? A culpa é de quem? Pode falar, gente. De quem é culpa? Médico. Né? Do médico. Nunca se falou, a pessoa chegou de urgência, não deu para fazer aqueles exames pré, né? Porque quando a pessoa chega morrendo, não tem como. Então a gente culpa o médico, mas não vai buscar lá atrás a causa de tudo isso que passou. A pessoa tinha alergia, ninguém sabia. Eu tive uma amiga que faleceu assim. Ela foi para o hospital, deram uma anestesia, né? E simplesmente nem o marido sabia que ela tinha alergia. Como você vai avisar um médico, um anestesista, que a pessoa tem? Né? Nesse caso, né, a gente conhece, mas na grande maioria a gente culpa. Na grande maioria a gente leva para o lado, né, da acusação. Pois bem, gente, e a gente esquece que realmente que reverbera os ensinamentos de Jesus, o que é? É a lei do amor, gente. Que está aqui, ó, gravado na nossa consciência. E a gente esquece, literalmente a gente esquece. Aí a gente tem que, né, abrir a caixinha de Pandora e falar, não, peraí, Jesus falou do amor. Jesus pregou o amor. Então o que ele quer dizer com essas passagens, né? Pois bem. E aí tem outras, né? Tem um livro que eu gosto muito e eu uso muito nas minhas palestras. Eu não sei se vocês conhecem um livro que chama O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Ele traz
todo o Evangelho de Mateus na interpretação atualizada da doutrina espírita. E aí eu vou ler para vocês o que ele diz quando a gente tem essa interpretação. Ele diz assim, ó: quando uma ideia, qualquer ideia, gente, por mais nobre que seja, ao aparecer, ela desperta a oposição da maioria. Porque os hábitos seculares, olha lá, gente, os hábitos seculares, o comodismo, a indiferença, o interesse, tudo luta contra ela, contra essa nova ideia. Semelhante estado de coisas é motivado pelo pequeno adiantamento espiritual que caracteriza ainda a grande totalidade dos habitantes da Terra. Pequenino, do pequeno adiantamento espiritual que todos nós ainda fazemos. E nos colocamos, sim, porque se a gente já tivesse mais adiantado, a gente não estava ainda no mundo de provas e expiações, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, nós estamos ali no limiar, né? Já para ir para o plano de regeneração. Mas aí, o que acontece? A gente está sendo exprimido, não é? Nossa, tem hora que você fala, gente, hoje eu não vou dar conta não, o negócio tá bravo. Né? E, ó, chega no final do dia e tô só o bagaço. Aí você tem que fazer o quê? Obrigado, meu Deus, consegui passar por mais um dia. Então, é esse pequeno adiantamento espiritual que todos nós passamos. Alguns já conseguem, né, ter uma interpretação, já conseguem lidar melhor com a situação, com a dificuldade. Mas a grande maioria não. Tanto é que a gente vê tanta violência, tanta arrogância. Se a gente parar e perceber, ainda existe muito, né? O olhar só para o meu umbigo, a corrupção. E o que é isso, gente? Se Jesus trouxe os seus 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, o que está falando alto ainda? Né? O nosso ego, o nosso egoísmo. E isso vem do quê? Esse pequeno adiantamento espiritual que nós temos, né? Cumpre notar que na Terra estão encarnados espíritos em diversos graus de evolução. Alguns já alcançaram um grau de adiantamento superior e aceitam facilmente as ideias novas. Outros estão em grau inferior de espiritualidade e mostram resistente a ensinamentos mais elevados, para cuja compreensão ainda não estão suficientemente preparados. A gente vê assim, a gente trazendo aqui para nossa realidade, né? Antigamente, a gente está vendo novamente, né, doenças que já estavam erradicadas, voltando. Sarampo, paralisia infantil, tantas outras, né? Isso é o que está agora na mídia, né? E nós ainda temos uma grande resistência de aceitar que a ciência também evoluiu. A gente às vezes questiona, mas hoje, como assim cria-se uma vacina em 3 meses? E esses espíritos que estão querendo que a gente progrida, que vem ali, intuir os novos, vamos ali, ó, vamos, bota ali mais uma coisa nessa vacina aí. Gente, nós não estamos sozinhos, nós estamos com uma pleiade de espíritos que querem a nossa evolução. E aí, o que a gente faz? Não vou tomar essa vacina, não. Antigamente demorava 6 anos para sair uma vacina, velho. E aí a gente está regredindo. Eu não estou. Olha aí. Mas a gente está falando da vacina. Eu vou falar para vocês que eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma grande dificuldade. Eu não sei
lidar com essas tecnologias. Não. Aí o pessoal fala, tem a IA, não sei o que. Então, nós temos, cada um tem uma trava de alguma coisa nos emperrando. Eu estou tentando aprender a usar essas coisas, tá? Mas você já viu que eu GPS briga, tá? Se com o GPS eu consigo me perder, vocês vão ficar outras coisas. Ai, deixa quieto. Deixa eu terminar aqui. Daí se origina a divergência de opiniões por conta desse adiantamento espiritual, né? Que divide até os membros de uma mesma família. É isso que Jesus quer dizer. Que é lugar mais sagrado para a gente se burlar do que o lar? Tá todo mundo num padrão evolutivo, todo mundo ali no mesmo degrauzinho, assim, ó. Todo mundo já com aquela aura luminosa. Não. Quem dera. Quem dera, né? Então eu que estou me achando aqui melhor, né? Aí que a minha irmãzinha tem. Vou dar aula, não vou contar pro meu marido não, mas eu tenho que dar aula. Vamos, fulano, bora lá dar um pouquinho, né? E aí eu faço isso? Eu exemplifico? Eu vivencio? Não. Primeiro a gente chuta o balde, depois a gente vai. Aí a consciência fala, ô mulher, não era isso. Aí você volta atrás. Então quando Jesus traz essas passagens que Mateus nos transcreve, ele está falando do quê? Da nossa família, do nosso cadinho purificador. Estamos ali não por acaso. Escolhemos e imploramos para estar naquele mundo. Mas não é para levantar a espada, não é para odiar o pai, não é para abandonar o filho. Lembra lá? Os 3 pilares? A lei de amor, né? A convivência, a reencarnação. É isso que a gente precisa trabalhar. Dizendo que Jesus não veio trazer a paz, mas a espada, ele quis dar-nos a entender que sua doutrina, enquanto não fosse compreendida pela totalidade dos reencarnados que somos nós, seria causa de atritos entre os que compreendiam e os que não compreendem ainda. E nos advertiu também de que esses atritos começariam aonde, gente? Dentro do nosso próprio lar. E o Espiritismo, aí, ele sai à frente, né? Porque ele é uma religião que se bate aí entre as outras. Ele acredita na unidade religiosa do mundo, porque a lei divina, ela é uma só. Contudo, a unidade religiosa só será possível quando a Terra tiver acabado de sofrer sua transformação. Então, quer dizer que nós temos que sofrer. Também não é isso. Quando a Terra passar pela sua transformação. E aí, Ribonati ainda diz assim, né? Que o planeta, ele já está passando por essa transformação para se tornar uma categoria mais elevada. E essa transformação, gente, essa transformação, ela será de ordem moral. De ordem moral. Quando a gente se revolucionar, fazer revolução contra a corrupção, quando a gente levantar a bandeira da paz em favor daquele mais oprimido, quando a gente olhar dentro do nosso lar e perceber que aquela pessoa difícil ali é a ferramenta que você precisa para se transformar numa pessoa difícil. Bom, gente, notemos que todas as religiões do planeta, elas são boas. Todas elas. Por quê? A religião já quer dizer o quê? Religar. Nos ligarmos a Deus. Então, todas elas, lembra que a gente falou ali da evolução? Cada um dentro do lar tem um degrau de conhecimento, um degrau de facilidade, outro mais difícil. As religiões é a mesma coisa. Hoje, graças a Deus,
cometi e agora eu tenho que equilibrar o negócio ali, né? Ação e reação. Coisas que eu fiz numa outra vida. E pela misericórdia, gente, de Deus, não é punição. Pela misericórdia de Deus, Ele nos dá uma nova oportunidade para que a gente conserte aquilo que causamos a alguém ou a nós mesmos. E aí você fala, ai gente, como assim? Se tem o véu de esquecimento, como é que eu vou saber o que eu fiz? É só perceber onde a gente engasga, entrava. Quando eu estudava o livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá, eu não vou lembrar qual, que diz assim, né? Não sei se com vocês acontece. Comigo acontecia situações, aliás, a situação, com pessoas diferentes, em locais diferentes. Eu falava, gente, o que eu tenho que aprender com essa situação? Aí a gente entra naquela parte do conhecimento, do estudo. Aí você fala, peraí, eu fui maledicente, eu fui avarenta, por isso eu estou vivenciando isso novamente com você, com aquele. Então, o que é que eu preciso fazer? Então, são oportunidades que Deus nos oferece para que a gente conserte a coisa, né? Bom, vamos lá. Moisés revelou uma parte da verdade, graduada para a compreensão dos povos do seu tempo. Então, ele precisava falar, não mata, não adultere, não roube, não cobice, não. Era necessário para o povo da época. O povo que foi escravo, que se libertou, é que nem a gente, que gosta de um doce, né? Aí fica uma semana sem comer o doce, de repente você põe um mudinho ali, eu vou querer comer o doce inteiro. Não é? E depois veio Jesus. Ele continuou a obra de Moisés, acrescentando, porém, novas revelações, mais adiantadas e novos ensinamentos. Você está vendo? Jesus complementou os ensinamentos de Moisés. E aí veio o Espiritismo, que continua a obra de Moisés e Jesus, enriquecendo-a de novos valores espirituais, mediante o que vem revelar aos homens. Assim vemos que o Espiritismo nada mais é do que a continuação das religiões que antecederam, explicando-as sobre um ponto de vista mais adiantado, mais racional e mais compreensível. A Moisés e a Jesus cumpria esperarem que a inteligência humana se desenvolvesse para que pudesse assimilar os conhecimentos da ordem superior. E o Espiritismo veio precisamente na época em que a humanidade, estando com a sua inteligência amadurecida, pôde receber os teus ensinamentos. E aí a gente volta ali para os outros 2 versículos ali da narrativa. Gente, quando Jesus fala, quem não abandonar seu pai, sua mãe, ele usava a rotina do povo, eu já disse isso aqui para vocês, os costumes, E se vocês pararem e analisarem, a gente faz isso até hoje. Nós, daqui a pouco os nossos filhos, ou o meu já foram, já me abandonaram. Quando a gente libera os nossos filhos para estudar fora, para casar, para caminharem com as suas próprias pernas, a gente acha que está libertando, não é? Não, eles vão construir a vida deles. Jesus falava exatamente isso. Só que ele acrescenta. É uma coisa que a gente comentou ali, em São Paulo, não se tem essa
essa religiosidade. E Jesus fala exatamente dos seus ensinamentos. Então, né, o filho vai abandonar o pai e a mãe para ter a vida dele. Porém, e aí daqui a pouco vou falar sobre isso. Jesus enfatiza: vá, siga a sua vida, mas não esqueça quem está acima de vocês. Não esqueça que o mestre, o modelo e guia é Jesus. Por isso da importância, gente, da importância que eu sempre falo isso, nós espíritas estamos muito acomodados. A gente usa o livre-arbítrio como desculpismo para não trazer os nossos filhos à casa espírita, para não levá-los à evangelização. Mas a gente leva o filho para uma escola boa, particular, leva no melhor médico, no melhor dentista. E por que não cuidar? Lembra que eu falei ali que a transformação é amoral? Que base a gente vai dar para os nossos filhos, netos, sobrinhos, se não essa moral? O Cristo veio, ensinou, exemplificou e vivenciou. Nós temos que ser um exemplo. Temos que ensinar e temos que exemplificar. Ah, mãe, eu não quero, amanhã eu tenho aula de manhã. Aí você deixa o filho. Aí você chega em casa, na palestra, o filho não está dormindo, ele está fazendo o quê? Jogando videogame, assistindo televisão. Ninguém está falando, gente, eu sou evangelizador, que você, já passaram por mim, hoje meus evangelizandos já são mãe, pai, né? Enfim. Que você, todas essas crianças que passaram por mim, vão ser espíritas, de estar na casa espírita. Mas não é nem a nossa intenção. Assim como não deve ser de vocês pais responsáveis. A nossa intenção é fazer homens de bem. Aonde eles forem, onde eles estiverem, eles vão estar praticando a lei de amor. É isso que a gente precisa. Mas para isso acontecer, nós temos que conduzi-los. Quando eles tiverem seus 17, 18 anos, aí eles decidem: não quero ir para a casa espírita, não quero ser. Mas a semente está lá. Eu digo por experiência própria. Eu tenho 3 filhos encarnados, um na parte espiritual. E eles sempre foram no centro, né? E às vezes ia bicudo, né? Né? Tá. O que está em São Paulo, o que está em Florianópolis, eles não estão. Acho que também é meio mais difícil, né? Em nenhuma religião. Mas é aquela pessoa que, se vê um idoso passando, ele vai lá, auxilia, ajuda a atravessar a rua. É isso que a gente precisa plantar. Tem uma que não, ela é assim, ela é espírita e tal, né? Mas os meninos não. Mas a gente plantou a semente do bem. São pessoas do bem, aonde quer que eles estiverem. E isso é o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Então, quando a gente deixa o filho embora, não é porque ele não nos ama mais ou porque a gente tem que odiar. Que aí também eu vou entrar nesse conceito. É essa a mensagem de Jesus. Eles têm que seguir. Mas a gente não pode esquecer nunca dessa ligação com o Pai, com o Mestre Jesus. Isso é papel nosso. Nós os aceitamos para conduzir e caminho. Né? Então, gente, até que você pode falar que se deixar, eu sou a mulher da cobra. Né? A gente, eu até esqueci o nome dele, né? Venâncio. O Venâncio é de São Paulo. Você já foi na Praça da Sé, Venâncio? Muitas vezes. Trabalhei lá. Trabalhou lá? Trabalhei. Você lembra então do Homem da Cobra, né? Que é o Lembro. Homem da Cobra? Depois você conta pro pessoal o que é a Homem da Cobra. E o Homem do Gato também.
Fala mais que a gente. Nós somos, eu me comparo à mulher da cobra. Então, gente, vamos perceber então que esses ensinamentos e costumes, eles sempre existiu, como eu disse para vocês. Toda a doutrina de Jesus está voltada para a família. Chico Xavier escreveu quantas obras por intermédio de André Luiz? Nós temos duas. Nós temos duas obras que não é assim, literalmente direcionada à família, mas se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que ainda tem alguma coisa ali, né? Que é nos domínios da mediunidade, e acho que é domínio da mediunidade e evolução dos dois mundos. O restante vem falar dos reajustes de família, nosso lar, André Luiz com a família, né? Missionários da luz, né? Os reis do mundo, tudo família. Tudo família. Se você pegar o Evangelho de Jesus, é família. Então, é essa importância que a gente precisa ter, né? E precisa também, gente, se ater à essência e não à forma, como Paulo nos alerta. Prefiro o espírito que vivifica do que a letra que emana. E aí, gente, eu só vou trazer aqui o conceito para vocês do não amor, de odiar, que Jesus, que tem muito aqui no capítulo 23. E eu peguei de um livro muito gostoso também, se vocês tiverem a oportunidade, chama... Que bonitinho. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro. Mas ele também traz versículos da Bíblia, e aí, de um estudo de um mineiro, gente, fugiu o nome do livro. E ele pega esse versículo e ele destrincha para a gente. Ele dá quase uma folha, um versículo dos ensinamentos de Jesus. E aí, mas aí já é todos os apóstolos. Então, eu queria trazer aqui para vocês que ao tempo de Jesus não havia muitas palavras, né? O sentido odiar no latim significa não odite. E no grego, cai como se não sei falar nem latim e nem grego, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Palavras que dão significado à época de Jesus de amar menos. Amar menos, não era odiar, né? Então, aquela possessão que eu tenho pelo meu marido, pelo meu filho, pelo minha casa, não, gente. Eu preciso estar naquela convivência, mas eles não são meus. Então, eu tenho que amar sim, mas não ao ponto de amar mais essa orquídea do que a Deus. Então, Jesus, ele pede para que a gente ame a Deus acima de tudo. Significa então amar menos aqueles que caminham conosco. Não é odiar. Não é para você odiar seu pai. Não é para odiar sua mãe. Então, lembra que eu falei no começo que Jesus usava os costumes do povo da época. E a linguagem de Jesus, pelos estudos, Jesus falava muito em aramaico, em latim. E não se tinha as palavras que a gente tem no dicionário português, não. Às vezes, uma palavra, ela tinha vários sentidos, né, significados. Então, esse odiar, ele só quer dizer assim, ame menos aquilo que está contigo agora para o seu crescimento. E não esqueça que você tem a Deus para amar. Tá, gente? Era essa a mensagem. Espero que tenha conseguido chegar a vocês, tá? É sempre um prazer muito grande a gente estudar, trazer o conhecimento de Jesus. Assim, eu gosto muito de brincar, eu gosto da maneira simples de falar, porque não sei acreditar, não sou, tá? Eu sou a mulher da cobra, entendeu? E é sempre, o Evangelho de Jesus é alegria. E é isso que a gente precisa levar, né? O acolhimento, a fraternidade, o amor.
Começa no lar, começa conosco mesmo, depois do lar, depois do entorno. A revolução, ela começa pequenininha, para depois ela se tornar uma coisa grande. Não adianta a gente querer consertar o mundo se eu estou em frangalhos, se meu lar está. Então, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, que essa semana seja muito abençoada, que a gente leve esse ensinamento de Jesus com uma outra visão. A gente busque sempre, né, esse caminho verdadeiro, esse caminho que nos conduz a Jesus. Lembrando sempre, gente, nós estamos em constante evolução. Então a gente precisa aceitar, sempre passar tudo pelo crivo da razão. Falo de novo, esse ano é ano de eleição. Vamos prestar atenção. A gente fala muito, né? Nós temos o governo que merecemos. Então vamos melhorar, né, esse nosso merecimento também, para que a gente possa fazer deste planeta, desse querido Brasil que nos acolhe, né, realmente a pátria do coração do mundo. Paz e luz a todos vocês.